E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, que André Luiz intitulou A Mediunidade Curativa, o 22. E hoje a gente vai entrar no mecanismo do passe, é o subtema que ele trabalha para nós. E ele diz assim: tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, a ele recorreremos ainda uma vez para definir o medianeiro do passe magnético por autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo. Então aqui a gente já tem uma primeira informação interessantíssima, que vale a pena lembrar, porque nós estudamos em capítulos anteriores. Ele fez uma analogia com a questão da magnetização e com a questão da hipnose. Ele veio fazendo essa analogia para a gente entendendo esse processo de influenciação que existe na nossa vida de encarnados e desencarnados, né? E que existe em outros reinos da natureza. Então ele coloca o medianeiro do passe magnético, quer dizer, o médium passista, pelo representante, né, do magnetizador espiritual à frente do enfermo. Por quê? E aí a gente sempre fala isso, conversando com os amigos, do Leon Denis. Dificilmente o paciente vai ter evidência, né? Pode acontecer que tenha, mas não é tão fácil assim. Então, no momento que ele recebe o passe, quem ele olha? Ele olha o rostinho do médium. É esse que ele olha, né? E a gente até lá, pela organização necessária, se usa crachá, então eu falo assim, ele olha o rostinho do médium, ele lê o nome do crachá. E a partir dali, se ele sai muito bem, o que ele faz? Olha, eu recebi uma bênção naquela casa, aquele médium maravilhoso, aquele passe maravilhoso me levantou, meu Deus, ajuda ele, né? E aí começam as orações. E aí eu brinco com os médiuns, né, assim, na verdade, a qualidade do fluido é do espírito, ó, é o magnetizador espiritual. Mas como ele só vê a gente acaba ganhando, e aí eu brinco falando sério, né? A gente acaba ganhando o brinde. O brinde acaba sendo nosso, né? Que é a oração, o desejo do melhor, essa vibração enternecedora que vai chegando no nosso caminho, né? Então, mas a gente representa. E aí tem um outro ponto da grande responsabilidade nossa. Se nós representamos o amigo espiritual à frente do paciente, a espiritualidade à frente do paciente, seja um guia pessoal ou um guia da casa, olha a responsabilidade, meus amigos. E se a gente caminhar um pouquinho mais, né, se ao dito bíblico, toda boa obra, todo bom perfeito vem de Deus. E a gente sabe que Jesus, ele patrocina esse movimento no nosso planeta. E aí a gente começa a pensar e a repensar, gente. Será que naquele momento em que eu me proponho a oferecer o passe, eu estou consciente de que eu estou representando Jesus? Será que eu tenho essa postura, essa elegância moral? Então, são pontos que necessitam ser analisados, ser considerados, para a gente pensar no nosso comportamento. E a partir daí é estabelecida uma relação de representatividade, que nem sempre a gente consegue ver. Eu sou o médium da casa tal, eu trabalho na casa tal, eu estou na reunião assim, assado. E aí a gente vai falando sobre o eu, mas é interessante ampliarmos a nossa visão para o compromisso coletivo, para a representatividade.
vestir uma camisa do grupo. Por isso é que a gente até fala, né? Direito à discordância, tudo bem. Mas as minhas discordâncias estão assim, muito acerbas, né? Muito intensas, eu tenho que parar e pensar, né? Se eu consigo manter o trabalho. Porque a gente está fazendo um trabalho em guerra com a direção material ou espiritual da casa, é um tanto difícil, né? Porque o trabalho é um trabalho proveitoso, é um trabalho sério, é um trabalho em equipe, é um trabalho que tem um peso em termos de representatividade. Então não pode ser de qualquer maneira, né? Não pode ser do jeito que eu quero. Muitas vezes a gente observa, há uma metodologia dentro da casa e a pessoa, ou porque estuda, ou porque se julga isso, aquilo outro, ela acaba criando uma metodologia própria dentro da casa e muitas vezes até fazendo grupinhos que agem de uma forma diferenciada. Então são cuidados, meus amigos, que valem a pena a gente observar. Então, se o médium é o representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo, mas eu não sei o nome. Bem, se eu não sei o nome, vamos ver o que Jesus fala, vamos ver o que a direção espiritual da casa fala, vamos estudar, ver o que a doutrina espírita fala acerca da conduta do médium, né? Da postura do médium passista. E aí continua André Luiz a nos falar. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um e outro. Então aqui ele está falando, né, dessa ligação que existe entre médico e paciente. Isso é muito interessante. Nós temos uma grande amiga que ela tem um médico há muitos e muitos anos, mas é muito tempo mesmo. E aí ela fala assim, doutor fulano me conhece de avesso. E é interessante que a relação de confiança estabelecida é tão grande que vai além da especialidade. Ele tem uma especialidade, mas acontece que ela confia até de uma forma da clínica geral, né, na orientação que dá, porque ele a conhece há mais de 30, 40 anos. Eu tive a tia Irene também, a tia que desencarnou, que ela teve durante 30 anos um cardiologista. E é interessante que ela era hipertensa, perfeitamente controlado o seu processo. E aí eu lembro que uma vez, aí ela já estava assim, bem mais idosa, no momento que ela já estava já havia amputado a perna, e aí eu fui com ela, né, que nesse período ela não sai sozinha, a gente necessitava estar com ela. Então o médico virou e falou assim, criatura admirável é ela, disciplinadíssima. Por quê? Ela de 6 em 6 meses, ela ia lá na sua consulta, né, fazia os seus exames disciplinadamente sempre. Aí a gente vê, né, chegou até os 92 anos com uma boa saúde. Então olha a disciplina e olha a relação. E eu lembro que quando teve o risco cirúrgico, né, que ela poderia até tirar naquele mesmo momento, ali no hospital que estava, assim, não, eu vou no doutor fulano, que é o meu cardiologista. Então ela já conhecia, já havia essa relação de confiança. E aí ele vai falando dessa relação de confiança entre o necessitado e o socorrista. E ele fala que é algo imponderável no mundo, né? Mas é através dessa relação de confiança que verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos do socorrista, do médium e do paciente. E aqui tem algo muito, muito sério mesmo, que eu estou lembrando agora do Nestor. Esse já desencarnou, posso falar. Um querido amigo lá do Leon Denis, que durante muito tempo ele foi responsável pelo encaminhamento, treinamento dos médiuns na tarefa do passe.
Então, quando o médium ia, muitas vezes, né, de cabeça baixa, assim, desanimado, ele fala assim, olha a postura, vamos, meu amigo, vá com fé. E aí ele dizia, né, o que você passa para quem vai receber o passe, e você vai desanimado, melancólico, e é por isso, né, que se assiste uma reunião. Porque quer dizer que toda vez que eu vou para a casa espírita eu vou eufórica, muito bem, não. Mas por que é feita a reunião ali? Para o meu campo mental ir sintonizando com Jesus, com os amigos espirituais superiores e até com a própria natureza da tarefa, né? Com a própria responsabilidade da tarefa que daqui a pouquinho, no momento do passe, eu vou exercer. Então, na verdade, é assim, né? É socorrer sendo socorrido, é auxiliar sendo auxiliado, né? É tudo por uma via de mão dupla, né? Nunca é a questão unilateral, sempre via de mão dupla. Então a gente tem que estar assim muito atento nesses movimentos, né? A gente tem que estar muito atento no nosso movimento, na nossa intenção, para não virar rotina. Porque muitas vezes por fazer, não é? Eu já dou passe há mais de 30 anos. E aí eu acho que eu sei, eu acho que está tudo muito bem, eu acho que eu não preciso estudar, eu acho que eu tenho a garantia do guia. Uma vez eu lembro, isso há muitos anos mesmo, já tem mais de 30 anos, numa determinada casa espírita, na reunião pública e tudo. Então, a direção da casa, né, tinha disciplina, né, inclusive até os médicos que iam dar passe, era uma mesa longa, sentavam-se à mesa. E aí a direção da casa tinha uma disciplina que uma vez a mesa formada, que os médicos sentados, e a reunião iniciada, então o médico que chegasse atrasado, ele ficaria na assistência. E aí eu lembro que duas pessoas que chegavam atrasadas conversaram assim, mas na época de dona fulana que era boa, a gente chegava a qualquer hora e dava passe. Observa só, era bom não. Aí nessa hora, nesse momento, o que havia era uma indisciplina, né? O que havia era eu não estou falando de disciplina no sentido pejorativo, não. Eu estou falando do desconhecimento dessa representatividade. Porque se a gente pensar um pouquinho mais, não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser conforme está na minha cabeça, né? Porque espírito bom, ele tem compromisso, ele tem horário, né? Ele tem responsabilidades, né? E disciplina também. E é assim que a gente está estudando, pelas ondas queridas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, o capítulo 22, da obra Mecanismos da Mediunidade, Mediunidade Curativa. Estamos no subtema Mecanismo do Passe, em que André Luiz vai comparando a relação entre magnetizador e magnetizado, hipnotizador e hipnotizado, fazendo essa relação do médium passista, que na verdade ele é o representante do benfeitor espiritual junto àquele paciente. E ele diz, né, que assim como é estabelecida essa relação, também há, e ele diz por laços imponderáveis, entre o paciente e entre o médium e o benfeitor espiritual, né? Na medida dos créditos de um e de outro. E aí a gente começa a perceber o espírito trabalhador do passe, né? É um espírito que tem vontade de ajudar, tem vontade de curar, né? São esses os amigos espirituais que se colocam assim, ao dispor dessa ajuda, desse trabalho de fluidoterapia. E continua o nosso André Luiz falando. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite outras mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição psicossomática, através das várias funções do sangue. E aí a gente começa a ver o papel do paciente.
E nesse momento, né, a posição do paciente deveria ser uma posição receptiva. Por isso é que a gente vê nas casas espíritas, de uma forma geral, o trabalho ser feito dentro de uma reunião e haver um clima de prece, um clima de concentração, porque muitas vezes o paciente fica muito preocupado, quem é que vai dar o passe nele? E é muito bom sempre termos aquela orientação, né, que o bem vem do alto, independente do médium. Se houver fé, houver o merecimento, né, houver a vontade de ficar bom, houver a vontade de se assimilar aqueles fluidos, que o resultado poderá acontecer de acordo com a vontade de Deus. Porque senão o médium fica muito preocupado com isso. E aí a gente vê, né, que muitas vezes, em muitas casas, as pessoas recebem um passe de olho fechado. Para quê? Pensando nessa assimilação fluídica, pensando no órgão que está enfermo, pensando na dificuldade, quer dizer, num movimento de oração, de unção. E é isso que vai garantir um resultado bem melhor, né, dentro dessa tarefa de cura, dessa tarefa de ajuda. E aí ele continua falando para nós. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque, centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis, e estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Então, quando ele fala do socorro hesitante a princípio, né, gente, é porque é tratamento, não é mágica, não é milagre. Então, à medida que o doente também, ele se engaja no processo, a gente vê que em autocura tem assim, né? Você é o chefe da sua equipe. Então é necessário que o paciente, ele se interesse, se engaje nesse processo de cura. À medida que ele vai ficando assim, consciente do processo, até na recepção, eu posso colocar, né, que alguns de nós, a maioria de nós de médiuns, quando entramos para tomar o passe, para receber o passe, a gente fica assim, muito atento. E essa atenção, com toda certeza, ajuda muito, que é a oração, né? E a gente até que já sabe os movimentos, a gente vai acompanhando mentalmente aquele fluxo, e é muito bom. E aí, agora, a garantia de cura, gente, bem, na verdade, ele fala aqui que essa harmonia orgânica possível, então, estabelecida a recomposição, por harmonia orgânica possível. Por quê? Essa harmonia orgânica possível vai assegurar à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Então, é a gente ficar bem para dar conta, mas é o que é possível. E aí, gente, essa questão, nós temos essa obra, a técnica de passes, bases e princípios de passes, que é do Luiz Carlos Dalarosa e colaboradores lá do nosso céu, de que isso é resultado do trabalho de medicina espiritual, dos encontros de medicina espiritual. Então, no item 15, aqui do capítulo que nos fala, né, a mediunidade de cura como tratamento espiritual, ele nos fala quantas decepções, quantas frustrações, quantos mal-entendidos já foram gerados, alimentados e multiplicados por não se compreender bem os aspectos e limites que envolvem a cura. Quantas promessas, ainda que cheias de boas intenções, feitas sem o menor fundamento. Quanto comprometimento negativo os tratamentos fluidoterápicos têm recebidos, por lhes atribuirmos bitolas e padrões inexistentes. O que custa um pouco de bom senso? Quanto custa um pouco de mais de prudência?
Quem de nós pode garantir qualquer cura quando estamos cansados de saber que seus fatores são diversos e com vínculos muitas vezes totalmente desconhecidos? Quem já não ouviu falar em merecimentos, débitos kármicos, necessidade de reparação e de irresponsabilidade por tornar o viciado ao vício? São tantos os motivos que existem e que podem determinar o insucesso, não apenas na teoria fluídica como em qualquer outra, que não é sensato se alardear a garantia que não possuímos. Ou pensamos poder driblar a verdade apenas por nos arrogarmos o direito de dizer: vai ser assim porque eu quero. O nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda nos lembra com justa ponderação que, em todo e qualquer processo de alienação, seja qual for a sua etiopatogenia, é de bom alfitre que não se acenem esperanças exageradas, o que se deve ter em mente ao defrontar-se qualquer tipo de doença ou aflição, de problema ou necessidade. A prudência e o equilíbrio são medidas de boa conduta, jamais dispensáveis no relacionamento humano, aliás, muito escassas. Todos sabemos, conscientes ou intuitivamente, que não conseguiremos nada além daquilo que nos é devido. Se nos revoltamos, passamos recibo de nossa inferioridade. Se aceitamos com resignação, podemos quitar nosso débito. Nada há diferente disso. Por isso, o raciocínio de Dudley Blades: não existe lugar no trabalho de cura para sentimento de vaidade. O trabalho deve ser primado pelo passista. Assim, seremos refratários das presunções que impelem muitos médiuns às promessas irrefletidas de garantias inexistentes e inexequíveis. A humildade, ao contrário, nos posiciona nos limites da verdade, da prudência e do bom senso. Portudo, vale refletir no que disse o doutor P. Odinot, da Faculdade de Medicina de Paris. Somente os charlatães pretendem curar tudo e todos. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor, ou seja, o resultado, por mais espantoso possa parecer, não deve nos impressionar ao ponto de despertar a vaidade. Com muito mais razão, não nos cabe o direito de ficarmos adivinhando o período de cura ou transmitindo falsas garantias. O Senhor sabe como, quem, onde e quando concluir nosso trabalho. Fora disso, nossa presunção apenas contribuirá para mesclar uma límpida terapia divina. E eu acho muito bonito, porque a terapia é divina. E nós não temos esse poder todo, né, para dar garantias de algo que nós não dominamos, de algo que nós não temos o controle. E muitas vezes, então ele fala, fazer isso é leviandade. Então, amigos, que a gente possa trabalhar no passe, que a gente possa amar no passe uma possibilidade de melhoria, de contribuir com Jesus para a melhoria pessoal e o esforço diante, né, do nosso próximo. Mas que a gente jamais entre no campo de garantir isto, aquilo outro. Nós não temos esse poder, nós não temos esse controle, não é? E a gente acaba muitas vezes até manchando, vamos dizer assim, né? Comprometendo o nome da própria doutrina espírita. Então, gente, garantir cura é reflexão e responsabilidade. Agora, semear o bem é o direito, é o dever de todo aquele que acredita na misericórdia divina e todo aquele que quer, com Jesus, diminuir um pouco as dores que assolam a nossa humanidade sofredora. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação, Deusa Nogueira.